na rua João Nunes de Carvalho, número 127, Coab, Mirandiba, Pernambuco, próximo à Casa de Leônidas. Organização Cedivan. Fone 998. Pode apresentar agora o programa de entrevista Papo Legal com o pastor Inácio. Você, entrevistado e ouvinte, sejam bem-vindos. Abonete. Muito bem, bom dia a todos, que a graça e a paz sejam com todos vocês, onde quer que estejam. A partir desse momento, nós estamos começando mais uma edição do programa Papo Legal nessa nova manhã. E querendo deixar um versículo do dia para você que está nos acompanhando a partir de então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo dia, novo programa, a nova esperança também está no ar. Quero parabenizar a você que, onde quer que esteja fazendo data nova, que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida, paz e muita felicidade. E todo esse programa oferecido a você, aniversariante do dia. Eu tenho o prazer de, nesse novo dia, entrevistar aqui o nosso amigo e irmão, pastor Joel Cândido, ministro da Primeira Igreja Batista aqui em Mirandiba, e ele vai estar contando sua história de vida a partir desse momento. Graça e paz, meu irmão. A graça e a paz do Senhor, pastor Inácio, todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse dia tão maravilhoso. Prazer imenso recebê-lo aqui para a gente fazer essa conversa marcante e maravilhosa. O prazer é nosso. Pois é. Muito bem, começando esse programa, perguntando, pastor, o senhor é filho natural de qual cidade? Eu sou filho natural de Osasco, São Paulo, a terra da garoa. Eita, rapaz! São quantos irmãos? Pais, seus pais são vivos ainda? Nós somos de 11 irmãos, somos 4 homens e 7 mulheres. Minha mamãe ainda é viva, ela tem 76 anos, mora no Mato Grosso do Sul, em Santa Fé. Meu papai, ele partiu para a glória com 51 aninhos de idade. Homem de Deus, maestro de coral e orquestra da igreja, músico nato, músico muito abençoado, professor, e foi um grande pai. E 51 anos é justamente hoje a minha idade. Ele morreu com a minha idade hoje, 51 anos. Aí o irmão é assim, nascido de berço cristão evangélico? Foi, desde do berço, meus pais já eram cristãos, e eles me ensinaram os caminhos de Cristo, me ensinaram o caminho que eu deveria seguir. E a palavra de Deus diz que mesmo quando nós crescermos, nunca vamos esquecer dele, daquele caminho que o Pai nos ensinou. É verdade. Como foi a sua infância? A minha infância foi uma infância muito carente, uma infância muito humilde, muito simples. Morávamos num vilarejo simples de São Paulo. E minha infância na igreja, né, inclusive, nós tínhamos o círculo de oração das crianças. Eu lembro que eu não perdi um círculo de oração das crianças. Estava lá orando pela igreja, orando pelo Brasil, orando pelos missionários, pelos pastores. Mas a minha infância, ela foi marcada
por muitos traumas. Nós víamos naquele lugar onde nós morávamos muita violência, muito ladrão, muitas drogas, muito tudo. Uma infância que às vezes nós tínhamos até medo de brincar no meio da rua, por causa da violência. Ladrões contra ladrões, e isso eu vi muitas vezes quando adolescente, criança, né, 12 anos, jovens esperando o outro passar atrás do muro para matá-lo, e eu via. Pois é. Era terrível, foi uma infância meio terrível, mas pelo outro lado nós vemos que isso aí é o reino das trevas, né? Sim, sim. Mas pelo outro lado nós estávamos na casa do Senhor e tínhamos paz, tínhamos alegria em meio a toda essa turbulência. Pois é. E a sua juventude? Foi um menino estudioso ou... Fui um menino estudioso. Com 18, com 14 anos eu já tinha minha carteirinha de trabalho registrada. Com 19 anos eu já era subgerente de uma empresa, de uma grande empresa. Hoje essa grande empresa, ela já tem mais ou menos umas 80 a 100 lojas em toda a grande São Paulo. Eu fui um menino, na minha juventude, muito batalhador, porque meu pai morreu, eu tinha 15 anos de idade, para 16, e os meus irmãos já tinham casado, os mais velhos. E eu tive que assumir essas crianças, porque eu fiquei com 5 crianças, 5 meninas abaixo de mim, tudo 9, 8, 7, 5, 4, as idades bem baixinhas, e eu tinha que trabalhar agora dobrado, porque meu pai tinha morrido, meus irmãos estavam casados, minhas irmãs mais velhas também estavam casadas, e eu tinha que trabalhar dia e noite. E nessa corrida, nessa luta, a diretoria da empresa viu um empenho muito grande, e aí com 19 anos eu fui promovido a subgerente dessa empresa. Maravilha. Foi. Aos 21 anos eu me casei, aos 21 anos. Fiquei no primeiro relacionamento com 15 anos de casado, onde hoje eu tenho 2 filhas lindas. A Larissa com 24 anos e a Karen com 21 anos, e inclusive eu acredito que ela esteja assistindo. Um abraço para as suas filhas. A Karen, ela está com 2 bebezinhos, um menino e uma menina, já de 7 meses. Olha. E acredito aí que eu vou ser vovô do casal aí, os gêmeos, que está programado agora para novembro. Mas é a bênção de Deus. Oh, sem dúvida. Mas antes de chegarmos à juventude aí, a sua veia musical, o senhor compõe, escreve, canta aí, né? Eu componho, Deus me dá algumas letras muito lindas. Inclusive hoje eu vou louvar a Deus com uma que Deus me deu do Salmo 121. Os salmos, na verdade, são hinos, né? Sim. E Deus me deu uma melodia que é até parecida com uma outra melodia aí que fez muito sucesso com Pavarotti. Mas eu fui, antes de pegar essa melodia, eu fui ver a letra da melodia. Então é uma letra super tranquila, fala sobre os raios de sol que bate sobre uma árvore. Então não tem nada de denegrir, de degradar, nada. É uma letra super tranquila. Aí eu falei, então a partir de uma letra muito boa, eu vou pegar essa melodia e vou colocar o Salmo 121. E deu certinho. Que maravilha. O senhor entende assim de música também? Na verdade assim, meu pai enquanto ele dava aulas pro coral e para a orquestra, eu acompanhava. Na orquestra eu tocava o bumbo, tocava o prato, tentava fazer alguns barulhos, mas não conseguia não, porque era menino ainda. Mas ao ensinar o coral eu ficava observando qual voz
que ficaria bem para mim. E aí ficou bom o tenor. Aí eu comecei a praticar o tenor. Até que um dia eu cantei uma música no tenor e parece que deu mais ou menos certo. Amém, maravilha. Vamos ouvir esse canto aí, depois a gente volta conversando com o pastor Joel sobre a história de vida, seu testemunho, entendeu? Ainda vamos chegar até o sertão, viu? É uma caminhada. Vamos chegar no sertão. Vamos ver se a hora dá para a gente chegar no sertão. Pode esse louvor é o Salmo 121. Pois é. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e o mar. Ele é tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará do mal, desde agora e para todo o sempre. Jesus, Ele é meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é o grande Emmanuel, é Deus conosco. Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Deus conosco. Glória a Deus. Então, pastor, maravilha. E a sua juventude? O senhor foi um homem firme na palavra durante toda a sua caminhada ou teve um tropeço quando chegou à juventude? Na verdade, eu me batizei aos 14 anos de idade. No envolver, às vezes, dos trabalhos, você acaba afastando um pouco dos cultos, dos momentos de culto. E eu aproveito esse momento para dar um alerta para todos os jovens que saem para os trabalhos. O que aconteceu comigo, não permita que isso aconteça com você. Ao afastar dos cultos para viver intensamente o material, o trabalho, é como um corpo humano. Ele precisa da água, ele precisa do alimento, da vitamina, para estar forte, porque se ele não comer,
Se ele não beber, se ele não se alimentar, ele vai ficar fraco e vai cair. É justamente isso que acontece na vida de todo ser humano. Ele não pode se afastar do seu Criador. Ele não pode se afastar da palavra de Deus. Ele não pode ficar longe do alimento. E nessa busca desenfreada do ter, do conquistar, do possuir, às vezes o ser humano acaba se afastando de Deus. Eu vou dizer, não assim, foi um esfriamento espiritual, mas eu tinha convicção daquilo que Deus tinha me chamado. Amém. Eu estava afastado dos trabalhos da igreja, afastado da comunhão da igreja, porém eu sabia que eu era um escolhido de Deus, que eu era um chamado de Deus, e onde eu estava, por onde eu estivesse, mesmo longe da igreja, eu estava falando do amor de Deus. Pastor, mas mesmo esse momento de afastamento, ele foi cruel na sua vida, foi... Acaba, marcante. sim, acaba nesse tempo. Uhum. Acaba sendo marcante porque você acaba cometendo coisas que você não é do seu natural. Você, a palavra de Deus diz no Salmo 1 que o prazer do cristão deve ser na lei de Deus, na palavra de Deus, e na sua lei meditar de dia e de noite. Só que eu não tinha esse tempo para estar de dia e de noite meditando, e acaba esfriando, como eu acabei de dizer, e acaba se esfriando. E aí automaticamente, fraco, frágil, você acaba, por exemplo, conhecendo coisas que não era para você conhecer, que eram os prazeres do mundo. Você acaba saindo com um gerente aqui, com uma gerente, com um funcionário, acaba tomando uma cerveja, acaba conhecendo um uísque, acaba conhecendo o que é um cigarro. Então, automaticamente você começa a provar das bolotas dos porcos, que diz lá em Lucas capítulo 15, do filho pródigo. Ele sentiu desejo de se alimentar com as bolotas dos porcos, mas ele estava com fome. A Bíblia não relata, mas automaticamente essa é uma ideia minha, que ele não ia ficar com fome, tendo ali as alfarrobas. E na verdade ali as bolotas dos porcos eram alfarrobas, eram frutos que era entregue para os porcos. Então eu acredito que ele, com toda a fome, sem nada para comer, ele ia ficar com fome total? Não. Ele acabava comendo, e foi justamente isso que aconteceu em alguns momentos só da minha juventude. Não foi, eu tiraria aí da minha juventude uns 2 anos, tá, ao total geral, 2 a 3 anos que eu vivi mais ou menos longe de Deus. Foram momentos amargos? Totalmente terríveis, mas esse não foi o pior. O pior foi há 8 anos atrás. Nós vamos chegar lá. Vamos? E aí, nesse caminho aí, como foi o seu retorno? Sim, nesse tempo, eu fui chamado por uma outra empresa, no Alphaville, que eles me ofereceram o dobro do salário que eu tinha, já como subgerente. E eles me ofereceram carro, computador, convênio médico, vale-refeição e tal. E eu achei que era ótimo. E eu fui. Quando eu retornei para o Alphaville, eu já estava mais próximo da minha casa, já estava mais próximo da família. Foi nesse momento que eu retorno aos pés de Cristo e Deus abençoa poderosamente a minha vida. E aí, de subgerente, eu já passei a ser supervisor dessa grande empresa também, no Alphaville, em São Paulo. Maravilha, né? Então, e aí, depois disso aí, como foi o seu chamado ministerial? Muito bem. Nesse interim, eu era membro de uma igreja pentecostal. Fervoroso? Era muito. Até demais. Eu ia até para os retetés, que chamavam, dos repleplés de Jeová. Então eu ia muito. Repleplés aí, teve uma experiência assim interessante?
Uma experiência ruim, porque quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que não tinha nada disso. E nós fomos ensinados que deveria ser daquela forma. Quando na verdade a palavra de Deus, ela nos ensina totalmente diferente. O Espírito Santo, ele é santo, ele é puro, ele age na paz, na calma. O Espírito Santo não é isso que muita gente fala por aí. Para você estar cheio do Espírito Santo, tem que pular, tem que rodopiar, tem que plantar bananeira, tem que correr, tem que fazer aviãozinho, tem que cair. Não, cai, esses negócios. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ordem. É com ordem e decência que nós vivemos o verdadeiro Evangelho. Esse não é o verdadeiro Evangelho. Até porque, pastor Inácio, eu lembro que eu saía desses movimentos pentecostais na época, e eu fazia questão de perguntar para esses jovens que gostavam muito desse movimento, qual foi a palavra que foi pregada? Eles não sabiam que tinha sido pregado. Era somente um emocionalismo. Na verdade, eles saíam desses trabalhos vazios, secos, quando na verdade eu queria ouvir a palavra de Deus. Só que o movimento não permitia. Até o próprio pregador, ele era instruído a fazer movimentos para que as pessoas começassem a ter esse comportamento de muito barulho, e no muito barulho a gente sabe que você não consegue se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele vai pregar para 5.000 pessoas, fora 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como é que essas pessoas iam ouvir se não tinha caixa de som, se não tinha microfone? Eles não ouviam gritando e pulando, eles ouviam ouvindo tranquilamente a palavra de Deus. E a palavra era ministrada e as pessoas se convertiam. Tanto é que no dia de Pentecostes, Pedro, ele pega a palavra e diz para aqueles homens que aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, e ele começa a ministrar a palavra de Deus até que 3.000 almas se convertem a Cristo sem um microfone, sem nenhuma caixa de som. Então aquelas pessoas no dia de Pentecoste, que é marcado o pentecostalismo aí, no dia de Pentecoste, estava todo mundo gritando e falando em mistérios, como eles dizem? Não. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Tanto é que quase 3.000 almas se converteram a Cristo. E o chamado? Sim. Nesse intervalo, eu comecei a fazer teologia, bacharel em teologia, pelo Instituto Pentecostal. Foi onde eu me envolvi totalmente no trabalho, acabei montando um comércio próprio para mim, e aí eu não continuei em São Paulo por causa de muita ladroagem, muitos ladrões, muito roubo. O último roubo, eles me roubaram um comércio todinho que eu tinha, 16 computadores, máquinas, todas. E aí eu fiquei tão triste, aí eu quis vir embora para o Pernambuco. Aí nesse momento, aí vem para o Pernambuco. Como foi a sua mudança assim, de sair de uma capital em São Paulo, primeiro mundo, né? Para vir para um estado de Pernambuco? Eu queria tranquilidade, eu queria paz. Eu queria viver longe daquelas vidas de criminalidade. Onde você parava num farol, você tinha que estar com 2 carteiras, uma falsa e uma verdadeira. A mulher tinha que estar com 2 bolsas, uma bolsa falsa e uma verdadeira. Porque os caras roubavam mesmo, não tinha jeito. Pois é. E aí, nesse intervalo, eu já estava com a missionária Angélica. Nós já tínhamos casado, eu e a missionária Angélica, e ela falou, vamos para Triunfo, na cidade dos meus pais. Uma cidade tranquila, e nem farol não tem lá, nem semáforo não tem.
Aí eu vim conhecer. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele clima gostoso, aquela cidade maravilhosa. Eu falei, é por aqui mesmo que nós vamos ficar. Foi ali que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque na cidade não tinha trabalho. E eu montei eu já tinha uma experiência com uma empresa lá em São Paulo de bebidas. E aí eu montei uma distribuidora de bebidas. Aí essa distribuidora de bebidas foi para mim uma destruição. Por quê? Porque as pessoas, os comerciantes, eles estavam acostumados a comprar e pagar com 30 dias. Porque tinha alguns comércios fortes em Triunfo que seguravam. Mas eu não podia segurar, tinha que segurar o máximo que eu recebia o prazo, que era o máximo 15 dias. E nisso daí eu tive que... da distribuidora eu coloquei um monte de mesas e cadeiras, como eu era paulista, como eu sou paulista, e eu sou cozinheiro também, e eu comecei a fazer porções de fígado acebolado, calabresa, frango frito, peixe. Aí eu trouxe uma novidade de São Paulo, que era o cachorro-quente paulista, aquele com purê de batata, uma coisa que ninguém tem por aqui. E aí isso pegou em Triunfo. Tinha dia de ter 30 mesas superlotadas de gente, e aquele comércio me envolveu também. Eu me afastei do Evangelho. De novo? 5 anos eu fiquei. Agora eu digo para o senhor, foram os 5 piores anos da minha história. Aquele tempo que eu passei em São Paulo, afastado 2 anos, 3 anos, não foi como esse. Porque esse foi intenso. Eu fiquei 5 anos totalmente destruído. Mas o senhor se depravou aí Nesses 5 anos, sim. Nesses 5 anos eu tive amizade com toda a diretoria dos comércios, todos os empresários que me ligavam, Paulista, eu estou indo aí pra gente tomar um uísque. A gente abria 1 litro de uísque, 2 litros, e fazia uma roda, e aí acabava se destruindo, ia para casa de madrugada, e aí a alma chorava dentro de mim. Já estava casado? Casado, foi há 8 anos atrás. Eu fiquei 5 anos longe do Evangelho, mas dessa vez foi 5 anos de destruição mesmo, onde eu fiz esse hino aí, Salmo 121. Há 8 anos atrás eu estava na Praça de Triunfo, tem aqueles montes, né? E aí vem esse versículo, de onde me virá o socorro? Eu elevava os olhos para aqueles montes e perguntei, de onde é que que vai vir o socorro? Se amigos batem na minha costa dizendo, você é um caba gente boa, tu é gente fina, por quê? Eles estavam na balada comigo, eles estavam vivendo aqueles momentos comigo de destruição. E foi onde eu encontrei a misericórdia de Deus. Quando eu falei, de onde me virá o socorro? Deus falou, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu olhei ao lado daquele lago, Primeira Igreja Batista. Deus me direcionou para lá. Pastor Zuca na época? Não, foi pastor William Zacarias. Quando eu fui para lá, com 2 meses que eu já estava frequentando a igreja, o pastor percebeu que eu tinha uma noção teológica, e ele já me deu um povo para me cuidar. O povo do sítio, onde nós começamos com um pequeno número, e com 2 anos eu deixei lá 45 irmãos batizados, com uma congregação pronta, um trabalho abençoado. E desse tempo para cá eu fiz as 2 faculdades teológicas, uma na Convenção Nacional, onde o senhor pastoreia, e outra pela Convenção Batista Brasileira. Nesse intervalo desses 8 anos para cá, eu fiz essas 2 faculdades, fiz a pós-graduação em Ciências da Religião, e nós estamos terminando agora a especialização. Né? Deus é maravilhoso. Deus trabalha assim de uma forma poderosa. Quer dizer que o seu chamado não foi homens, foi Deus mesmo que falou através da palavra do seu coração para confirmar. Foi Deus, porque... E aí já foi uma confirmação, né? Porque na verdade eu tinha o desejo de ajudar na obra de Deus. Porque quando eu estava em São Paulo, no Pentecostal, eu já era um jovem atuante. Eu já era um diácono. Eu fui consagrado a diácono, e eu atuava em todas